A reforma política continua em debate. Eu vou conversar sobre este assunto com o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Então, o Senado aprovou a chamada mini-reforma para baratear os custos. Como é que o senhor se posicionou nesse debate? Armando, antes de mais nada, o nosso apoio ao Outubro Rosa, que é uma luta de todos nós em defesa de um programa que garanta o direito às mulheres de ter uma prevenção do câncer de mama e também o câncer do colo do útero, que ainda é muito comum e mata muitas mulheres no Brasil inteiro. É uma questão também política, de você ter recurso, ter meios para garantir esse programa, e o Congresso Nacional está todo ele envolvido nesse debate. Então, queremos reforçar essa campanha, você que já está envolvido com esse tema também há muitos anos. Na questão da reforma política, é um esforço gigantesco. Eu sempre digo aqui com os meus colegas senadores, deputados, dirigentes de partidos, quando é que tem reforma política? Tem reforma política normalmente quando você tem uma quebra institucional, uma mudança de regime. Quer dizer, veio o Getúlio, teve uma reforma política, na prática. Quer dizer, a Revolução de 30 já foi uma reforma política. Veio a redemocratização em 45, teve uma reforma política. No meio daquela reforma política, teve um ato que envolveu o Tribunal Superior, o STF, envolveu o TSE e envolveu o Congresso Nacional, que foi a cassação do registro do Partido Comunista e depois dos mandatos, covardemente. Uma ilegalidade estúpida, mas que aconteceu no meio da redemocratização do Brasil, para tentar fazer a caça aos comunistas, que era comum naquela época, porque era exatamente a guerra entre os americanos e os russos, digamos assim, a União Soviética e os Estados Unidos, se estabeleceu aquela Guerra Fria, e a Guerra Fria esquentou para nós, entendeu? Então, perdemos os nossos mandatos aqui no Brasil. Veio o golpe de 64, que estabelece, então, uma nova reforma política, cria dois partidos. Extingue todos os outros, né? Extingue todos os outros partidos. O nosso já estava proscrito, tá certo? Mas todos os outros partidos democráticos, etc., que existiam no país, foram liquidados e criaram dois partidos. Um para apoiar o governo, que era a Arena, e outro para fazer a oposição, que eles mesmos criaram, que era o MDB. Até fazer uma outra reforma política com o pacote de Abril, porque o governo estava na iminência de ter uma derrota eleitoral extraordinária, porque em 74 ele foi fragorosamente derrotado. É verdade. Então, estabeleceram uma imposição com o pacote, chamado pacote de Abril. E só vai ter uma reforma política mais profunda com a redemocratização. Em 88. Em 85. Em 85. Quando você tem a mudança de governo, sai o regime militar, entra um governo civil, eleito no próprio colégio eleitoral, mas é um governo civil, derrotando o candidato da ditadura. Então você tem a legalização dos partidos. E vem a Constituinte, que estabelece as novas regras, digamos assim, de criação de partidos e regras eleitorais, tudo isso se dá ali. Mas é uma quebra institucional. De lá para cá, há uma tentativa enorme de se fazer mudanças eleitorais. Todas têm cunho restritivo. Pontuais e restritivas. Então você pega, vamos enumerar, um assunto que você deve tratar cotidianamente quando discute reforma política. Cláusula de barreira, tá certo? Está sempre no vai e vem. Até o presidente do STF resolveu dar opinião tardia sobre esse assunto, porque ele teve a oportunidade de tratar do assunto no próprio STF, mas não estava presente no dia da votação, quando, por unanimidade, se derrubou a cláusula de barreira. Por que se derrubou a cláusula de barreira? Se derrubou não só porque feria os pequenos partidos, como o nosso PCdoB, e médios partidos, mas porque já existe uma cláusula de barreira que é o quociente eleitoral. É gigantesca. Você imagina que num estado como Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, tá certo? E mesmo o estado do Amazonas, Piauí, esses estados com um número menor de deputados federais, eleger um deputado federal tem que ter muito mais do que 5% dos votos. É muito maior do que uma cláusula de barreira. Em Roraima chega a ser de 12%. O quociente eleitoral. O senhor não acha que há partido demais e que essa negociação, essa barganha em torno de tempo de TV e do fundo partidário, uma crítica que vem sendo feita, é uma crítica razoável? Claro, o problema não é ter partido demais. O problema é como tratam a questão eleitoral no Brasil. São as regras eleitorais, como é que elas se dão. Então, a distribuição do fundo partidário, foi o próprio Supremo que resolveu que os partidos que forem criados novos levam o fundo partidário, entendeu? E levam o tempo de televisão.
entendeu? Essa distribuição de tempo de TV e rádio, o Supremo resolveu que não. Quem ganhar X parlamentares, se formar como partido novo, leva o tempo de rádio e televisão. Que é uma coisa absurda porque fere uma decisão do eleitor lá atrás, quer dizer, que decidiu de um jeito e o próprio tribunal resolveu de outra maneira. Eu acho que há sim um procedimento eleitoral lesivo, digamos assim, aos interesses maiores da própria população e da nação brasileira. Quer dizer, nação e população é uma coisa só, povo e nação. O que deveria ser modificado, na sua opinião, para aprimorar Uma questão estratégica, de fundo, porque essa mexe com todas as outras. É o problema do financiamento das campanhas. Causa de muitos males, é claro, causa de muitos males que ocorrem no Congresso Nacional e na vida política brasileira. Então, você ter um financiamento público, primeiro você vai diminuir os custos de forma gigantesca das campanhas eleitorais. Hoje nós queremos fazer campanha no Brasil como se estivesse nos Estados Unidos da América, com aquele PIB já trilionário, entendeu? De dezenas de trilhões. Então você gasta numa campanha algo que ninguém imagina, entendeu? Quanto é que você gasta na campanha. Só que lá eles têm uma espécie de ditadura de 2 partidos. Eles criaram um mecanismo que eles chamam de democrático, que é uma ditadura de 2 partidos. Então lá pode ter 100 partidos, desde que só aqueles 2 tenham representação no Congresso Nacional. Então você pode criar partido lá a qualquer hora, a qualquer instante. Mas só aqueles 2 podem ter assento no Congresso americano. Então é uma ditadura com o nome de democracia, muito bem organizada, muito bem distribuída, muito bem divulgada, muito bem trabalhada mediaticamente como um Estado democrático, mas que não permite que você tenha representação. Lá o Partido Comunista não tem direito a ter assento no Congresso Nacional, o Partido Socialista não tem direito, o Partido Humanista não tem direito, o Partido Verde não tem direito. Nenhuma dessas representações, tá certo, que nós temos aqui tem direito a ter representação naquele Congresso lá. Aqui você tem como corrente de opinião. Então a minha corrente de opinião dos comunistas tem assento no Congresso Nacional. Os socialistas, uma intermediação entre os sociais-democratas e os comunistas, digamos assim, tem representação. Os trabalhistas no Partido dos Trabalhadores têm assento no Congresso Nacional. Os liberais têm assento, a direita tem assento, o centro tem assento no Congresso Nacional. E não é fator, quer dizer, não é a representação, por exemplo, do PCdoB ou do PSB, que são partidos entre pequenos e médios, que causa embaraço para a República. Os grandes problemas da República são causados por grandes partidos. E você vê que mesmo num estado como os Estados Unidos da América, que só tem 2 partidos há 200 anos, tá certo? Então, uma ditadura gigantesca de 200 anos, tá? Os imbróglios que tem no Congresso americano. As confusões. Agora mesmo o Congresso resolveu paralisar o país nos Estados Unidos. Agora, quando o senhor fala em financiamento público, é só financiamento público ou uma pessoa, um eleitor simpatizante de determinada candidatura poderia doar aí uma quantidade X para o seu candidato ou para o seu partido? Eu admito que você possa ter a contribuição de militante. Que ele, como militante, ele possa contribuir com o seu partido na campanha eleitoral, no limite. No limite. Uma contribuição que seja o mínimo de respeito com as pessoas, tá certo? Todo o mais da campanha tem que ser financiamento público. Porque você diminui muito esses custos, muito esses custos. E o que o senhor acha? E você cria a obrigação de mais militância, entendeu? Você é candidato de um partido que tem debate na sociedade, que tem opinião sobre as coisas. Não essa mixórdia que cada um pode criar um partido e ser candidato sem ter programa nenhum. Não tem programa. Qual é o programa do seu partido? Ué, e o senhor não se precisa. inclui entre aqueles que acham que esse excesso de efeitos especiais nos programas, essa predominância do marketing eleitoral também deveria sofrer uma certa regulação no sentido de evitar efeitos especiais nos programas eleitorais dito gratuitos? Eu tenho essa opinião. Eu acho que Hoje, nós não debate podemos, de ideias. Eu acho que você tem que levar o seu programa. Quais são as opiniões do seu partido? Claro que você pode dizer, devemos fazer isso e fizemos isso. Quer dizer, nós construímos tantas escolas técnicas para formar o povo, tantas universidades, mas isso não precisa de uma película com um cenário espetacular, transformando uma escola em algo, assim, parece um paraíso. Não é isso, a escola é para você aprender. É a técnica, é a ciência, entendeu? Então, essa coisa de você mascarar a realidade,
eu não acho que seja justo para o eleitor. Acho que você começa a enganar o eleitor brasileiro a partir do programa que tem tanta encenação em torno dele que a ideia ela quase que some, entendeu? Porque você vira um produto qualquer, entendeu? Oferecido às pessoas como se você fosse comprar uma lata de sardinha, com todo respeito às sardinhas, etc. e tal, mas não é isso que é uma campanha eleitoral. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade. Esse é o tema mais quente do momento que estamos vivendo no Brasil. E vamos continuar debatendo esse tema, naturalmente. O senhor já está convidado a uma outra oportunidade de atualizar. Você não tem como superar esse tema. As pessoas brigam com a questão dos partidos, a luta dos partidos. Eu vi mesmo agora nas manifestações de junho. Não, os partidos não. Digo, gente, sempre que se diz esse partido não, é ditadura. Tá certo? Claro. Sai do meio os partidos e entram as ditaduras. E tinha gente que não queria dizer que queria ditadura e dizia partido não. Tá certo? É bom dizer logo quem é que vocês são. Tá certo? Você vê agora mesmo na Alemanha, você teve eleição com os partidos. Claro. A primeira-ministra conservadora da direita alemã foi votada, tá certo? Recebeu lá o seu terceiro mandato. Ninguém está chamando a mulher de ditadora, tá certo? Mas está no seu terceiro mandato. E assim você tem na Europa inteira, aqui na América também. Eu acho que nós temos que garantir que os partidos estejam cada vez mais ligados à população com os seus programas, as suas ideias, debatendo abertamente, de forma franca com a sociedade e que se estabeleça um grau de oportunidade mais próximo da igualdade no debate político, que é isso que nós almejamos, que aí sim você fortalece os partidos. Muito obrigado, senador. Obrigado a você. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Quem quiser encaminhar sugestão, comentário ou fazer alguma crítica, pode ligar pelo Alô Senado no número 0800 612211 ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.